Aleluia, glória a Deus. Levante suas mãos, amados, vamos render graças ao Senhor mais um pouco, porque Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus, Ele nos deu vida estando nós mortos, e hoje a nossa vida pertence a Ele. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e podemos hoje todas as coisas dele que nos fortalece. Ele é o nosso Senhor, a quem devemos toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Senhor, estamos aqui por causa do teu nome. Senhor, estamos aqui porque o Senhor nos comprou, e hoje vivemos uma vida para o teu inteiro agrado, Senhor. O nosso coração está ligado ao teu, para fazermos aquilo que te agrada, Senhor. Nos instrui, nos ensina, Pai, nos mostra o caminho que devemos andar, porque no nosso coração há uma inclinação para seguir a tua voz como um bom pastor, e nós, como as tuas ovelhas, nós ouvimos a tua voz e seguimos a voz do bom pastor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor irá fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Deus é bom, amém, amado? Você pode sentar, fica à vontade. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, gente, muito bom. Deus é bom em todo o tempo, amém, amados? Glória a Deus. Boa noite, que bom que você veio. Como o pastor Daniel estava falando, estávamos em Campina Grande, até hoje de manhã estávamos lá. Não fui trasladado não, ainda não, mas foi ligeiro. Graças a Deus, saímos de lá cedinho, a gente chegou cedo, eu e Mirelle. Estávamos lá desde quarta-feira, foi quando começou a reunião anual de pastores e diretorias do Ministério Verbo da Vida, amados. E todas as vezes que nós vamos a essas reuniões, nós somos banhados com a unção que realmente tem no ministério. E eu sei que isso percorre pelos cabeças da igreja e vem a cada um de vocês, amados. Então eu sei que uma boa porção daquilo que foi depositado lá nas nossas vidas, amados, também chegará à vida de vocês e vocês serão abençoados. Amém, amados? Tivemos dias maravilhosos, ministrações maravilhosas, instruções preciosas no Senhor, amados, para cumprirmos o nosso propósito aqui na terra. Amém? Essas reuniões de pastores, especialmente a reunião de pastores, é uma reunião de alinhamento, de recebermos realmente instrução, a visão que o Ministério Verbo da Vida tem para as suas igrejas, nós recebemos e nós caminhamos com ela, amados. E nós vamos andar sendo fiéis àquilo que o Senhor nos confiou. Amém? Na ocasião dessa reunião também, os nossos irmãos Lucas e Sara, eles foram ordenados ao ministério, amém? Coloca a foto aí. Eles foram ordenados ao Ministério Verbo da Vida, eles já eram ministros licenciados e tendo concluído o seu período de treinamento, o pastor Ricardo, assim também como o pastor Silvinei, que é o pai da Sara, também estava lá, entenderam realmente que eles estavam já equipados, preparados para essa nova fase do ministério, e eles foram ordenados, tivemos juntamente com outros ministros, se não me engano, foram quase 100 ministros licenciados e ordenados no Ministério Verbo da Vida, amados. Isso significa que o ministério está crescendo, está avançando. Se ministros estão sendo levantados, é porque a seara está sendo feita e as pessoas estão sendo alcançadas. Amém, amados? E nossos irmãos foram honrados, graças a Deus por isso. No próximo domingo nós vamos ter um culto especial aqui de ordenação ministerial, assim como eles foram lá diante do ministério, receberam imposição de mãos. Nós aqui como igreja local, nós que temos recebido da vida deles, também vamos celebrar com eles. Nosso pastor vai estar fazendo também um momento de imposição de mãos aqui, e será um tempo maravilhoso, porque eles têm sido uma bênção para nós, amém? Quantos amam Lucas e Sara? Quantos têm sido abençoados pela vida deles? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Só também fazendo menção, o pastor Ricardo não está aqui, ele vai permanecer em Campina até segunda, na terça ele já vai estar aqui conosco, amém? Pastor Felipe também passou uns dias a mais lá, pastor Jabes, chegou já em Fortaleza, acredito eu, mas em decorrência da viagem, certamente
o cansaço bate. São dias intensos, amados, que nós passamos lá. Ministração de manhã e de noite, né? Algumas atividades à tarde. A gente, às vezes, não tem nem tempo para descansar o almoço, né? Já é pegando para a próxima reunião e vai. Mas é isso mesmo, né? A gente está lá para receber mesmo e fomos alcançados. Amém? Glória a Deus. Como eu estava incumbido de ministrar, não podia estar descansando. Também não ficaria em casa descansando, estaria aqui com vocês. Mas eu sei que Deus tem uma boa palavra para nós essa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A palavra que eu queria ministrar, amados, para vocês, de fato era outra, né? Lá no Ministério Verbo da Vida, nós somos inspirados pela excelência. O Senhor, inclusive, falou comigo a respeito da excelência, e eu vou, de fato, ainda preparar talvez uma mensagem, uma outra oportunidade para falarmos sobre isso, mas o Senhor tem trazido uma mensagem forte ao meu coração. Já há alguns dias, já há algumas semanas, esse tema vem surgindo ao meu coração. E eu entendi pelo Espírito que era o momento de compartilhar com a igreja. Amém, amados? Nós vamos falar sobre santidade. Amém, amados? Especificamente uma aliança de santidade. Amém? Pode colocar a primeira foto. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus santo, né? De fato, diante do trono existe um canto contínuo, um canto constante, que não cessa em momento algum. E os anjos lá não estão cantando o quão amoroso Deus é, o quão poderoso Deus é, o quão magnífico Deus é. Os anjos estão cantando o quão santo Ele é. O canto que se entoa diante do trono da graça, incessantemente é santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. De fato, esse atributo do Senhor, amados, é o atributo dentro do seu caráter que está sendo entoado, amados. E sendo esse atributo tão relevante, tão significante, nós precisamos andar segundo ele, porque Deus nos chamou para a santidade. Deus nos chamou para a santidade. Levítico 20 é um texto da antiga aliança, mas remete ao caráter de Deus. Entenda, quando Deus chama um povo para andar em santidade, não está dando ao povo a oportunidade de estar andando em santidade, mas está mostrando o seu caráter que se expressa sobre todos aqueles que querem viver segundo a sua aliança. Porque quando nós fomos chamados para sermos seu povo, Ele também nos deu essa mesma ordenança: sede santos, porque eu sou santo. Mas falando ao povo, né, Moisés trazendo a lei de ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Separei dos povos para serdes meus. Isso significa o quê? Que o povo de Deus, ele não pode andar segundo o curso do mundo. O povo de Deus não pode andar no mesmo modo que o mundo vive. Se você olhar para o contexto que vivia o povo hebreu naquela época, o povo judeu naquela época, existia muita idolatria, existiam sacrifícios aos outros deuses, existiam práticas de imoralidade, né? E dentro de um contexto de um mundo que era promíscuo por sua própria natureza, dentro de um contexto de um mundo que era idólatra pela sua própria natureza, politeísta, criam em vários deuses, Deus separou. O único Deus verdadeiro separou um povo para andar de uma forma diferente, para não ser como os outros, que era a norma, que era a regra. Porque se você olhar para o povo judeu, eles eram diferentes de todos os outros. Ninguém era como eles. Ninguém tinha um único Deus para adorar. Ninguém tinha a incumbência, ou melhor dizendo, a proibição, vamos colocar assim, de ter imagens no sentido de idolatria. Os outros povos tinham imagens, esculturas, tinham rituais culticos a essas imagens, mas o povo judeu não. O povo judeu tinha um procedimento diferente no seu modo de viver. Dentro da lei moral de Deus, era uma lei que colocava o povo judeu acima dos outros, em uma moralidade eterna, em uma moral, em uma ética que procedia do próprio Deus. Porque os outros matavam, os outros adulteravam, os outros mentiam, mas o povo judeu recebeu uma lei que dizia: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não mentirás, não darás falso testemunho. Diante de todo o povo daquela terra, Deus separou para viver, para expressar, para comunicar a sua própria santidade
através de um povo. E amados, hoje nós como igreja, nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo da aliança. E se somos o povo da aliança, temos a responsabilidade de comunicar ao mundo uma forma de viver diferente que o mundo tem vivido. Amém? Santidade é uma palavra que significa separação, né? Aquilo que é santo é aquilo que é separado, que não anda segundo o curso das coisas naturais, separado do pecado, separados do comum, separados para Deus. Nós somos separados para Deus. Eu queria que você fosse comigo lá na carta de Paulo aos Efésios. Glória a Deus. Fica com o coração aberto, amados. Eu espero que você receba. Se você não der muitas glórias e aleluia, eu vou entender. Mas vai melhorar. Porque a palavra de Deus vai alcançar o seu objetivo em nossos corações. Amém? A palavra, ela produz vida. Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 17, diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos. Quantos aqui têm ouvido ao Senhor? Quantos têm sido instruídos pelo Senhor? Então esse texto está falando com você. Amém, amados? Se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído segundo a verdade em Jesus. No sentido que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E depois ele começa uma série de exortações a respeito de práticas que levam à santidade. Ele vai dizer: se alguém mentia, não minta mais. Se alguém roubava, não roube mais. Antes trabalhe para que tenha como acudir ao necessitado, né? Viver uma vida reta diante do Senhor. Mas eu quero te trazer um entendimento a respeito de algumas coisas. Paulo, ele aqui está falando a respeito de um modo de viver que os gentios ainda vivem. Ainda nos nossos dias de hoje, os gentios ainda vivem dessa forma. E essa forma de viver gera neles uma insensibilidade quanto àquilo que é justo e correto. Viver entregue às práticas da velha natureza gera insensibilidade quanto ao pecado. E essa insensibilidade, em última instância, vai te deixar cauterizado. Porque as práticas podem estar até acontecendo ao teu redor, podem estar até acontecendo na sua vida, mas por conta dessa familiaridade, por conta dessa insensibilidade que é gerada, aquilo já não provoca mais nada em você. E é um cuidado que nós devemos ter, porque se nós não atentarmos para essas coisas, começa a ser normal para nós uma vida que não é em retidão e justiça. Ai, pastor, que coisa. Não, na minha vida não é assim não. Amados, se a Bíblia nos adverte a respeito disso, é porque é possível isso acontecer conosco. E se nós não dermos a atenção devida a isso, amados, a nossa vida pode estar indo, se afastando de Deus, a tal ponto que nós nem mais percebemos quando estamos fazendo algo errado. Porque eu e você, amados, quando nascemos de novo, e eu quero compartilhar um pouco da minha experiência, eu nasci de novo, muito jovem. Eu tinha 10 anos quando eu me converti. E uma criança, ela já tem um certo discernimento do que é certo e errado. Mas parece que quando eu recebi ao Senhor, aquilo se aguçou dentro de mim.
E aquilo que às vezes era tolerável, algum tipo de comportamento inadequado, algum tipo de prática que ia contrária à palavra, mesmo eu não tendo total conhecimento das Escrituras, mesmo ainda sendo criança, aquilo começava a arranhar dentro de mim. Quantos já passaram por isso? Nasceram de novo, perceberam agora, a sua vida foi transformada, o Senhor te alcançou. Parece que coisas que você praticava de maneira corriqueira, que às vezes nem eram. Então, colocar aqui uma coisa básica, né? Aquela mentirinha que a pessoa costuma dizer, né? Recebe o telefone, diz que não estou, diz que eu estou dormindo, né? Coisinha básica, né? Que é uma coisa que todo mundo fazia. Hoje em dia a gente tem celular, a gente simplesmente não atende, né? Quando não quer atender, mas antigamente não era assim, né? Antigamente tinha um telefone. E nem sempre tinha o Bina. Quem lembra do Bina? Tudo entregando as idades, viu? Antigamente era o Bina, quando era chique, o telefone tocava, você tinha lá a identificação do número, né? E você, aqui eu não vou atender, mas não tinha nem sempre, né? Às vezes era o telefone tocava, você atendia, alô, olá, eu queria falar com fulano de tal. Aí você ia chamar o fulano de tal, né? Digamos que é o menino que atendeu, Danielzinho atendeu, né? Diz, queria falar com teu pai, tá bom, vou lá. É fulano de tal. Vixe, não quero atender não quero falar não. Diz que eu não estou. Aí o menino disse, o papai está dizendo que ele não está. Não, mas quantos já não presenciaram, ou até mesmo já fizeram isso, mas nasceu de novo. E aí nasceu de novo, agora aquilo arranha dentro de você. Rapaz, eu vou estar mentindo. É uma mentira, entre aspas, inocente. Não causa dano a ninguém, mas fere o teu relacionamento com Deus. E se fere o teu relacionamento com Deus, amados, em última instância vai trazendo um dano para a tua vida. Ainda que naturalmente parece que nada está acontecendo de mal. Mas quando você nasceu de novo, isso começou a arranhar dentro de você. Quando você conheceu ao Senhor, até isso passou a não ser mais comum para você. E aí você não evitava, rapaz, vou ter que falar, né? Deixa eu entrar no banho aqui pelo menos para dizer, isso também é errado, viu, amados? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Você criar meias verdades. Mas isso começou a arranhar dentro de você, amados. Mas às vezes as práticas que não são reprimidas, não são combatidas, as práticas da velha natureza que não são eliminadas da sua vida, elas começam a se tornar aceitas novamente. E é isso que Paulo está falando aqui. Se tornaram insensíveis ao Senhor. Se tornaram insensíveis ao Espírito da verdade. E se entregam com avidez a todo tipo de prática impura. Veja que ele diz todo tipo, né? Porque às vezes quando a gente lê esse texto, parece que ele está falando só das práticas cabeludas, né? Parece que ele está falando só das coisas absurdas, de adultério, né? De prostituição, do que for, mas ele diz todo tipo de prática. Então é a mentirinha também, né? É o pecadinho também é o pecadão, mas é toda prática de impureza. Então todas elas têm essa capacidade de gerar insensibilidade no Espírito. E uma coisa que nós percebemos, amados, numa vida ministerial, é que ninguém cai de um dia para a noite. Ninguém sai da sua posição em Deus por causa de um tropeço. Se você olhar, por exemplo, a vida de Sansão, as pessoas pensam que Sansão, o pecado dele foi ter cortado os cabelos, né? Que era onde estava a força dele. Mas Sansão já vinha brincando com o pecado há muito e muito tempo. Quando a Bíblia fala que ele tinha voto de nazireu, não era só o corte do cabelo que importava para o nazireu. Ele também não podia tocar em coisas impuras, ele não podia tocar em coisas mortas. E você vai ver Sansão lá se alimentando de um leão que estava morto já de um dia. Você viu Sansão brincando, se contaminando com Jezabel, estando envolvida naquela relação promíscua que não era lícita ao povo de Deus, porque nós vimos, vocês serão separados para mim, vocês não vão andar com os outros povos, vocês não vão coabitar com os outros povos. E mesmo nessas circunstâncias, diante de todos esses cenários que estavam acontecendo, Sansão continuava com a sua força. Sansão continuava com o seu ministério atuando. Sansão continuava com os dons acontecendo. Então ninguém cai do dia para a noite. Ninguém cai de uma hora para outra, por acaso. Não. Brincar com o que é profano, amados. Brincar com a santidade de Deus gera em nós um estado de lepra espiritual, que vai tirando de nós essa natureza.
vai tirando de nós. A lepra é uma doença muito emblemática dentro das Escrituras, mas tem um significado espiritual. Às vezes as pessoas não sabem muito bem o que é lepra e pensam que é uma doença que a pessoa vai se desfalecendo, se despedaçando, né? Caindo os pedaços da pessoa. Esses são os estágios mais avançados da lepra. Os estágios iniciais, ela simplesmente causa uma dessensibilidade. A pessoa não sente, a pessoa tem lesões, né, de pele que se tornam insensíveis. Passa ali uma coisa que arranha, a pessoa não sente nada. Insensibilidade que começa pequena, começa sutil, começa num canto que ninguém enxerga às vezes, nas costas, num membro inferior, escondido. Mas se aquilo não for tratado, aquilo sim vai progredindo, vai causando lesões gravíssimas, pode contaminar outras pessoas, pode perder pedaços do seu próprio corpo, cair partes de extremidades, né? E isso é uma figura natural, mas representa muito bem um aspecto espiritual do que o não andar em santidade pode provocar. Glória a Deus, amém. Você pode dizer um amém aí para animar o pregador? Aleluia, amados. Mas Deus nos adverte para que nós andemos em retidão diante dEle, para desfrutarmos daquilo que Ele tem para nós. Olha, amados, se Ele é um Deus bom, se Ele é um Deus amoroso, se Ele é um Deus santo, amados, Ele espera que nós participemos da natureza dEle. Já que Ele é o nosso Pai, amados, nós não podemos brincar com o pecado. E eu queria que você fosse comigo lá em Jó. É um versículo até curto, né? Mas que a gente vai caminhar um pouco dentro desse versículo. Menino, o tempo passa, viu? Não, mas o pessoal tirou alguns minutos de mim, que eu estava dando os avisos aqui, né? A coordenação do culto não passou, mas eu estava dando aqui os avisos que a coordenação do culto me pediu para passar. Mas tá bom, Deus está vendo. Jó 31. Jó 31. Versículo 1. Diz assim: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Olha essa expressão, amados, eu gosto dessa expressão, né? Eu estava meditando na Bíblia e quando o Senhor me trouxe essa mensagem, foi em cima desse versículo. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, eu fixaria meus olhos numa donzela, ou em uma virgem, ou em uma moça? Fiz aliança com os meus olhos. E, amados, eu pergunto, você tem feito aliança com o seu corpo para com o Senhor? Porque a santidade, amados, e a prática da santidade é algo que é corriqueiro, é uma prática, é uma vida disciplinada em coisas práticas, em coisas que você faz no seu dia a dia, né? Quando Deus chamou o povo, né, e o colocou e o separou, Ele não pegou o povo judeu e colocou num canto que ninguém acessava mais, estavam inacessíveis a todas as coisas. Não, eles continuavam rodeados dos outros povos. Continuavam tendo contato com os outros povos, tinham negócios, faziam negócios com os outros povos, tinham algum nível de relacionamento. Às vezes, o nível não ficava muito certo, aí começavam as guerras, mas tinha. Estava lá inserido. Quando você nasceu de novo, você não foi tirado desse mundo. Pelo contrário, Jesus disse, olha, não peço que os tire deste mundo, mas que os livre do mal. Jesus sabia que nós estaremos continuamente inseridos em um mundo que é caído e pervertido. E a vida e as práticas espirituais, elas são práticas diárias, em coisas naturais. Nós não podemos espiritualizar a santidade como uma coisa inalcançável, inacessível, né? Como um status quase de semideuses. E só fica cantando aquelas músicas e ninguém faz mais nada. Não, amados. Amanhã eu tenho que trabalhar e vou estar lá envolvido com gente que não é crente às vezes. Você, eu imagino também que vai estar trabalhando amanhã também, envolvido com pessoas que talvez não sejam crentes. Então você não está separado fisicamente deste mundo. Você está separado espiritualmente para uma vida santa.
Mas as tuas práticas têm que refletir aquilo que você é. E não aonde você está. E aí quando Jó fala, fiz aliança com os meus olhos, amados. O Senhor me trouxe a percepção de que nós precisamos ter alianças, não só com os nossos olhos. Mas entre outras coisas, eu quero falar aqui sobre 3. Sobre os olhos, sobre as mãos e sobre a boca. Sobre os olhos, sobre as mãos e sobre a boca. Fiz aliança com os meus olhos. Fiz aliança com as minhas mãos. Fiz aliança com a minha boca. Para andar segundo o Senhor, segundo a retidão do Senhor. Aleluia. 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 2, conta a história de quando Davi estava no pátio do seu palácio. E a Bíblia fala que em um tempo que era comum aos reis estarem nas guerras. Ele não estava, ele estava no pátio do seu palácio. E aí diz no versículo 2, uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho, e esta mulher era muito formosa. Você conhece a história, né? Batseba era a mulher de Urias. Davi trouxe essa mulher e deitou-se com ela. Mas começou com os olhos. Começou com os olhos, amados. E eu digo, hoje, amados, nós, especialmente na nossa sociedade, nós estamos bombardeados, amados, dia a dia, amados, com imoralidade sexual, sensualidade, pornografia. Está acessível para as pessoas. As pessoas puxam um aparelho do bolso e têm acesso a tudo isso. E parece que não vai ter problema nenhum, não haverá nenhuma consequência. A história de Davi você conhece, né? Ele tentou esconder, tentou maquiar, tentou fazer o rapaz pensar que o filho ia ser dele, mas ele teve uma atitude justa e honesta com o seu rei. Mas a consequência do pecado foi devastadora sobre o reino de Israel. Amados, hoje nós temos no nosso celular oportunidades para fazer aquilo que é bom, aquilo que é reto, mas também muitas oportunidades para aquilo que é impuro. E às vezes, amados, parece que você não tem nenhuma má intenção. Entenda, eu entendo você. Às vezes você está no Instagram. Quem tem Instagram aqui? Instagram, às vezes você está ali, ó, passando uma foto ou outra, tal, nos americanos chamam de mindless scrolling, né? É o rolar sem pensar, né? Você fica lá, só o dedo passando, às vezes passa tempo, e de repente aparece uma mulher de biquíni. Quem já passou por isso? Não é? Aí, às vezes tem até um estímulo, passei de uma vez, né? Mas fica, rapaz, vai que ela lhe dá uma informação boa, né? Vai que ela está falando alguma coisa de utilidade pública, aí volta, né? Porque você tem como ir e voltar, né? Vai que era uma utilidade pública, pronto. Teus olhos já estão sendo contaminados. E às vezes ela não está fazendo nada, não está se exibindo de maneira explícita, mas aquilo ali já vai gerando coisas no seu interior, amados, que não condizem com a aliança dos seus olhos. E se você tem uma aliança com os seus olhos, amados, você precisa se proteger. O pastor Bud, ele costumava dizer que você não controla o primeiro olhar, mas o segundo olhar você controla. Aí tem um espertinho que diga, né? Só não tirar o primeiro olhar. Pecado também. Viu? Porque passou de um certo tempo, você já pode tirar ali rapidinho, né? Eu costumo dizer que não demora um segundo para você analisar uma situação que não deve os seus olhos estarem mirando para aquela situação. E, amados, a pessoa às vezes se envolve com essas coisas, de repente ela está vendo um, aí vê outro, e de repente ela não se condena mais. Não se condena, rapaz, estou aqui, vendo. E uma pergunta que você pode fazer em momentos como esse é o seguinte: se você é casado, chame sua esposa para ver o que você está vendo, para ver se convém. Se você não é casado, se você mora com seus pais, chame seus pais, se seus pais forem crentes, para ver com você. Olha aqui, ó. Chame sua mãe.
né? Se sua mãe for do fogo, do fervor, chame sua mãe. Olha aqui, mãe, o que eu estou vendo. Eu quero ver se você não vai ficar com os couro quente. Se for uma mãe que ama. Glória a Deus. Minha mãe está aqui, tá? Tá ali, ó. Pronto, minha mãe me amou. O couro esquentou também algumas vezes. Mas é isso, amados. Aquilo que você faz em secreto e não pode ser revelado, normalmente está ligado a práticas erradas. E você sabe. E aí começa com uma sugestão. E aí daqui a pouco a pessoa está presa em pornografia, está presa em outras sugestões ilícitas, amados, porque é uma porta. É uma porta e vai deixando a pessoa insensível, insensível. Uma coisa traz a outra, um abismo chama outro abismo. Aleluia, amados. Cuidado com o que você enxerga, né? Cuidado com aquilo que você está olhando ali quando ninguém está vendo, porque Deus está vendo. E o Deus que tudo vê, Ele há de julgar todas as coisas. O que você tolera nos olhos, você começa a aceitar no coração. O que você tolera nos seus olhos, daqui a pouco você aceita no seu coração. E aquilo ali passa a ser comum. Amém? Então vamos governar os nossos olhos com sabedoria. Mas a Bíblia também fala a respeito de uma prática com mãos santas. E eu digo, nós temos que ter aliança com as nossas mãos. O Salmo 24, versículos 3 e 4 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Pode passar o próximo. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O que é puro de mãos. Amados, essa pureza de mão diz respeito à sua integridade, ao seu compromisso com aquilo que é justo, com aquilo que é reto. E eu digo, se todo mundo faz o que é errado, não santifica o erro. Porque às vezes a gente vê todo mundo fazendo uma prática. Rapaz, mas todo mundo faz. No Brasil é comum essas coisas. Mas para nós não deve ser. Porque aquilo que é reto continua sendo reto, ainda que todas as pessoas façam aquilo que é injusto. Amém, amados? Amém, amados? As pessoas no Brasil têm uma concepção de que pequenas mentiras para benefício próprio não tem problemas, desde que não prejudique ninguém. Vou te dizer uma. Você vai para um restaurante e criança até 5 anos não paga. Seu menino acabou de fazer 6, fez semana passada. Rapaz, ele acabou de fazer 6, né? Não pode dizer que ele tem 5 ainda, tem cara de 5 ainda. Ninguém vai reclamar, não. Mãos impuras. Mãos impuras. Gente, é sério o negócio. Você quer andar com Deus, você quer viver com Deus, amados, nós temos que ter um padrão de excelência acima do que o mundo prega. Porque o curso do mundo está distante de Deus. A Bíblia fala que os pecados dos homens é o que faz separação entre Deus e os homens. E se nós não queremos ficar separados do Senhor, amados, se nós queremos que o Senhor seja participante de todas as coisas das nossas vidas, nós precisamos envolver Ele em todas as coisas da nossa vida. E Ele só se envolve onde há santidade. Ele só se envolve onde há santidade. Porque qual é a legalidade que alguém pode dizer, pedir para Deus abençoar os negócios, se nos negócios ela sonega imposto, ela dá nota fria, ela faz tudo de errado? Qual é a legalidade, amados? Como é que você tem coragem de chegar para Deus e dizer, Senhor, abençoa aqui meus negócios? Aí está cheio de coisa errada lá, amados. Cheio de coisa errada, faça o que é justo, faça o que é certo. A Bíblia fala que o homem reto, o homem justo, fala a verdade, ainda que sofra prejuízo. Esse é o padrão que Deus nos chama a viver. Falar em retidão, andar em retidão, falar a verdade. Ainda que isso para nós seja custoso. Mas há uma recompensa no Senhor, amados. Há uma recompensa no Senhor. E isso vai abrir legalidade para que Deus possa entrar na sua vida, tocar os seus negócios, tocar as tuas finanças, amados. Porque mãos puras são daqueles que permanecem diante do Senhor. Quem habitará diante do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Aquele de mãos puras.
Aleluia. Oh, aleluia. Falar aqui só mais uma coisinha sobre mãos puras, né? Que diz respeito à atitude, amados. A sua vida no privado tem que ser a mesma vida que você tem na igreja. Às vezes a pessoa na igreja é um santo, né? É uma maravilha, né? Mas aí quando sai, quando vai para o trabalho, começa a falar o que não deve, começa a fazer o que não deve. Quando está em casa, não honra a esposa, não honra o marido. E deixa eu fazer uma pequena observação aqui, ainda sobre os olhos. Mulher também cobiça, sabia? Com os olhos. Mas é. Porque às vezes a gente fica com a impressão que é só homem que tem essa fraqueza. É. Mulher também cobiça com os olhos, viu? Então esse pecado dos olhos não é só do homem, não. É da mulher também. A Bíblia fala sobre um sistema do mundo, uma tentação no mundo que gira em torno de 3 áreas: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida, amados. Tudo gira em torno disso, de pecado. Então, sim, a concupiscência dos olhos também está na velha natureza das mulheres. Então, também deve ter esse cuidado com aquilo que enxerga e vê, tá certo? Amém, amados? Essa questão de olhar para essas coisas de Instagram, mas é tão perigoso, porque às vezes não é nem algo que é de propriamente imoral, mas é irreal, é mentiroso, e a pessoa fica consumida por aquilo. Vê as mulher olhando para outras mulheres, mostrando aquele estilo de vida perfeito, aquela condição perfeita, como se não tivesse problemas, e ela começa a ficar contaminada com aquilo e começa a desejar aquilo que nem é real. Nem é real. Cuidado, amados, com o que você está se alimentando, com aquilo que você está colocando para dentro. Amém? Glória a Deus. Então, aliança com os olhos, aliança com as mãos, uma vida reta, mas também aliança com a boca. Oh, aleluia! A Bíblia fala lá em Tiago, eu queria que você fosse comigo lá em Tiago, no capítulo 3. Diz assim no versículo 1: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Versículo 5 diz assim: também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Aleluia. Versículo 9: com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Pode acaso de uma fonte jorrar água doce e água amarga? Aleluia, amados. A língua é um negócio sério. É um negócio sério, amados. A Bíblia fala em Efésios, no capítulo 4, versículo 29, diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E aí as pessoas acham que esse texto está condenando apenas um linguajar chulo, um linguajar baixo, falar palavrão, falar palavras de baixo calão. As pessoas pensam que é só isso, mas não. Ele instrui o que é que deve sair da nossa boca. Diz que não deve sair nenhuma palavra torpe, mas diz, e sim, unicamente a que for boa para edificação. Amado, se o que você tem para falar não vai edificar ninguém, é melhor que você fique calado. Ah, não, mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar porque é a verdade. Sabe que nem sempre a verdade ela é para ser dita. Se ela não for recebida, pode provocar morte.
se você não cuidar da forma como você diz. Eu não estou dizendo que você não deve falar a verdade, você deve falar a verdade. Mas cuidado às vezes com as motivações, porque às vezes as pessoas querem falar verdades para as pessoas, simplesmente para ferir as pessoas. E como nós vimos, a língua põe em perdição, em chamas, toda a existência humana. Sim, amados, a verdade pode ser dita para ferir. E essa verdade não deve sair da sua boca, se o intuito for ferir. Aleluia. Glória a Deus. Fofoca, amados. Fugir da fofoca. Fofoca é uma coisa terrível, amados. A Bíblia fala lá em 1 Timóteo, acredito que é 1 Timóteo capítulo 3. Não, capítulo 4. Versículo 7 diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Fofoca, amados, é coisa de velha caduca. É o que diz a Bíblia. Não fuja da fofoca, amados. Não fique espalhando boatos, não fique espalhando coisas da vida de ninguém, amados. Se não vai trazer benefício, qual é o sentido de você estar expondo a vida do seu irmão? Qual é o sentido? Por que você vai falar da vida do seu irmão para outros e não vai ter nenhum benefício? Ixi, mas tu não sabe o que ele fez? Nem quero saber. Se você não é parte da solução, nem parte do problema, guarde para você. Porque não tem benefício, não tem utilidade. É morte, é para a morte que você vai estar falando. É para colocar a vida da pessoa para baixo. Mas agora, se você tem uma palavra de vida, de edificação, fale. Levante as pessoas, amados. Porque da mesma forma com que a boca pode colocar alguém para baixo, ela pode levantar. Ela pode levantar e gerar vida, amados. Sim, a boca é um órgão, a língua é um órgão que pode gerar morte, mas também gerar vida. Que saia vida da sua boca, amados. Que a aliança que você tem com o Senhor de santidade produza aquilo que Ele gera sobre nós. Porque o que Deus tem para nós, amados, é vida e bênção. Quando Ele diz que põe diante de ti a bênção e a maldição, vida e morte, escolhe pois a vida, é aquilo que brota dele. A morte vem da ausência, do afastamento dele. Quando você fala morte pelo seu irmão, você está se afastando de Deus e provocando sobre a vida do seu irmão aquilo que não é da vontade de Deus. Se entregue ao Senhor, entregue a sua língua ao Senhor e promova vida na vida dos seus irmãos. Fuja da fofoca. Fuja da fofoca. Fuja de palavras ácidas. Sabe, às vezes, sabe a pessoa que fica destilando acidez contra as pessoas, né? As pessoas têm uma vida que, por exemplo, talvez você conheça pessoas assim, vem contar uma bênção, rapaz, o irmão alegre, porque trocou de carro, vamos assim dizer, comprou um carro novo, e aí vem aquela pessoa, ixi, mas esse carro dá tanto problema. Inveja. Veneno. Sabe aquelas pessoas venenosas? Não seja essa pessoa, meu irmão. Não seja essa pessoa. Celebre com os irmãos, se alegre. A Bíblia diz para nós nos alegrarmos com os que se alegram. Se alegre com seu irmão, amados. Celebre a vida dele. Levante ele, coloque ele para cima. Você pode fazer isso com a sua boca. Uma boca descontrolada pode comprometer uma vida consagrada. Controle a sua língua. Amém, amados? Controle, para que você viva uma vida plena no Senhor. Amém? E, amados, nós estamos perto de encerrar. Mas esses preceitos do Senhor, amados, essa aliança que nós devemos fazer com os nossos olhos, com as nossas mãos, com a nossa boca, é para nos aproximarmos do Senhor. É para mantermos um nível de relacionamento com o Senhor. O nosso interesse principal, amados, é estarmos com Ele. É vermos a vida que Ele deseja para nós. E sem santidade, a Bíblia, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus, amados. E sim, amados, o nosso espírito, ele já está santificado pela obra redentora de Cristo.
Quando Cristo se entregou por nós, nós somos regenerados, nós nascemos de novo, nós nascemos segundo o Espírito, uma nova criatura, sem mancha, sem mácula. O nosso Espírito está santificado, mas a nossa alma e o nosso corpo, amados, eles precisam entrar em linha. Eles precisam ser ajustados para que eles andem no mesmo ritmo do nosso Espírito. E para que o Espírito de Deus possa vir na sua plenitude, operar nas nossas vidas, amados. Porque Ele só opera onde há santidade. E aquele que se purifica é usado por Ele, é agradável a Ele. A Bíblia fala, e aí eu peço para colocar, nem lembrei das fotos, ó. O senhor poderia ter acompanhado, né? Assim, o raciocínio, que eu estava aqui falando, animado, empolgado. Mas bote aí então para as pessoas verem que eu tinha umas fotos bonitas. Ó, aliança com os olhos. Está vendo? Ó? Aliança com as mãos. Está vendo? É. Aliança com a boca. E agora, amados? 2 Timóteo, abra comigo lá. 2 Timóteo. Guarde aí, não bote a última imagem não, que aí você bota quando eu ler o versículo. 2 Timóteo, no capítulo 2. Versículo 20 diz assim, ora, 2 Timóteo 2:20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Olha lá. Aleluia. Se alguém se purificar desses erros, santificado e útil para o seu possuidor, será utensílio de honra. Utensílio de honra, amados. Eu tenho certeza que você não quer ser nas mãos do Senhor algo para desonra. Eu tenho certeza que o teu coração quer se inclinar para Ele como alguém que Ele tem a quem se honrar pela vida que você tem levado nele, amados. E a Bíblia diz que aquele que se purifica será utensílio de honra, santificado e útil, preparado para toda boa obra. Amados, não tem como a atuação do Espírito permanecer forte e eficaz na vida de uma pessoa que anda em impureza. Mas aquele que é santo e que se santifica, amados, há uma porção maior do Senhor para ser entregue a nós, amados. Há uma porção a mais do Senhor para ser derramado sobre as nossas vidas, amados. E Ele mesmo é interessado em nos usar, em nos tornar úteis diante da sua própria missão, diante do seu próprio propósito, amados. É a intenção do Senhor que nós sejamos úteis para o seu uso, amados. E para nós encerrarmos, eu queria que você fosse comigo lá em Efésios, no capítulo 5. Aleluia. Segura aí Efésios no capítulo 5. Porque esse texto vem, como nós lemos no início, no capítulo 4, trazendo essa instrução para nós não andarmos mais como andávamos antigamente, deixando as velhas práticas, a velha natureza, amados, olhando de fato para a nossa vida, amados, com um olhar de alguém que conhece o seu Deus, conhece a santidade do seu Deus e não deseja se tornar diferente dele. Deseja se tornar participante da própria natureza dele, provando o que é bom, provando o que é agradável, tendo um relacionamento digno com o Senhor, tendo um relacionamento franco e aberto com o Senhor. Sim, amados, o Senhor tem uma expectativa de que nós que fomos comprados pelo seu sangue, andemos segundo a sua verdade, nos relacionando com Ele. Mas se ainda assim você já tem percebido coisas na sua vida, porque por mais que às vezes aquelas práticas não te firam tanto assim mais,
não firam tanto a sua consciência, mas você ainda sabe que elas não são para você. Você ainda sabe que aquilo ali não deve estar sendo algo que você tem que estar carregando, não. Que é para deixar para trás. Mas a Bíblia fala, em Efésios, no capítulo 5, versículo 14, um chamado para aqueles que têm ainda se entregue a isso. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O Senhor ainda está disposto a nos levantar, amados. Mas tem sido tão difícil deixar algumas práticas. Algumas coisas já têm se tornado até natural no meu dia a dia. É tão difícil lidar com honestidade com o dinheiro. Comece, amados. Lembre-se do seu Criador. Pastor, mas é tão difícil eu deixar de falar de uns irmãos que têm me maltratado, me machucado. Comece, diga. Quando vier aquela coceira na língua de falar mal do seu irmão, lembre-se do seu Senhor. Lembre que Ele está lá. Lembre que Ele, quando foi maltratado, quando Ele foi ultrajado, a Bíblia diz que Ele permaneceu em silêncio, se entregando àquele que julga retamente todas as coisas. Você não precisa julgar as suas próprias causas. Existe um juiz que julga a tua vida. E Ele é reto, Ele é bom, Ele é justo. Sim, amados. Se livre da ofensa. Se livre dessa armadilha terrível. E a tua vida vai estar mais alinhada com Ele. Livre os teus olhos daquilo que não te pertence. A Bíblia fala que se o nosso olho nos faz tropeçar, nós deveríamos arrancá-lo fora. Isso não é uma sugestão literal. Obviamente, você não vê na Bíblia ninguém se mutilando, tá certo? Isso não é uma sugestão literal. Mas é uma demonstração do quão sério nós devemos ser com a pureza dos nossos olhos. O quão sério nós devemos ser com a pureza das nossas mãos. Ao ponto que, se fosse chegar realmente a necessário a isso, é melhor você entrar mutilado no céu, mas não perder a comunhão com Ele. O quão sério as Escrituras tratam a respeito dessas coisas, amados. A pureza, a santidade. Então talvez o arrancar dos olhos seja você apagar suas redes sociais. Mas eu não consigo. Eu abro o Instagram, eu pego o celular, já abro lá, as minhas redes sociais já começam a rodar e já começa a ver essas coisas. Apague, amados. Se você não confia hoje na sua capacidade de domínio próprio, elimine essas tentações. Até quando? Não sei. Porque à medida que você pratica aquilo que é justo, o caminho contrário também é verdadeiro. À medida que nós praticamos o que é injusto, as velhas práticas geram essa insensibilidade. Mas à medida que praticamos aquilo que é reto, aquilo que é justo, o nosso coração se torna mais sensível às coisas do Espírito. E às vezes é isso que falta. Às vezes as pessoas, eu não consigo mais escutar a voz de Deus. Às vezes eu não consigo mais perceber Deus no meu dia a dia. Ele está lá, amados. Ele está aqui nesse momento te chamando a esse despertar. Mas o que nós precisamos é abandonar realmente essas coisas. E voltar a uma posição aonde o Senhor tem acesso aos nossos corações. Aonde o Senhor tem acesso aos nossos olhos. Que os nossos olhos possam só contemplar aquilo que é bom, amados. Sim, amados. Lembre-se do Senhor. Lembre-se do Espírito. Quando os teus olhos pensarem em voltar para aquela segunda olhada. Porque a primeira você não controlou mesmo, não. Apareceu. Mas a segunda o Senhor vai te lembrar. Porque Ele nos chama a despertarmos nessa noite. Ele nos chama a despertarmos nessa noite. E aí no versículo 15 ele vai dizer: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios.
remindo o tempo, porque os dias são maus. Precisamos ter cuidado como andamos nessa terra, amados. O Senhor nos chama a essa vida pura e santa. Não fomos chamados, amados, para andar como o mundo anda. Ah, mas isso é coisa ultrapassada. A sociedade hoje é outra, não. Aquilo que é reto e justo nunca mudou. A verdade é uma só e ela não muda. E ela está aí nas tuas mãos, na tua palavra. E o nosso Deus imprimiu ela nos nossos corações. Por isso que quando nós nos desviamos dela, arranha dentro de nós. E eu declaro que esse arranhar, essa convicção do caminho reto sobre as nossas vidas, estará cada vez mais evidente, mais clara, mais nítida. Porque o nosso coração quer agradar a Ele. Amém? Você pode ficar de pé. Aleluia. Eu queria que você fizesse a sua oração particular. Se você precisar se afastar um pouco das pessoas, mas seja honesto com o Senhor. Seja honesto com você mesmo. Porque você não pode enganar a Deus. Deus vê todas as coisas. Peça perdão por aquilo que você sabe que precisa pedir perdão. E Ele, como um bom Pai, que é perdoador, Ele vai te dizer: perdoados estão os teus pecados. Vá e não peques mais. Aleluia. Oh Pai, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu cuidado sobre nós, Senhor. Percebemos sim, Senhor, um zelo por aquilo que é bom diante do Senhor, Pai amado. Nos colocamos agora, Senhor, como um paciente que vai diante de um médico e as feridas precisam ser abertas. Sim, Senhor, que o Teu Espírito trate a cada um de nós, Senhor, aonde o Senhor já tem falado, aonde o Senhor já tem pontuado. E que essa palavra seja salvação. Salvação para nós, Senhor. O Teu amor que não condena. Sim, Senhor. Aquela mulher que foi surpreendida em adultério. E todos os acusadores foram embora. E o Senhor, em amor: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém está te condenando. Mas o Senhor te chama a uma vida reta e justa, em santidade. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças. Nós te damos graças. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é santo. Aleluia. Glória a Deus. Ei, Deus bom. Seja tocado por esse amor agora. Seja tocado pelo amor de Deus que nos purifica, que nos limpa, que nos constrange. Sim, o amor de Deus nos constrange. Aleluia. Eu declaro que o pecado não será comum na sua vida. Eu declaro que o pecado não será habitual. Porque o Espírito Santo irá te avisar, te dar uma voz no seu interior, mostrando o caminho. Esta é a promessa que nós temos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Glória a Deus. Tem alguém que está aqui essa noite e deseja se reconciliar com o Senhor? Essa é uma palavra que nos confronta, nos traz a essa posição de retorno a um lugar de sobriedade. E se você está aqui e você nunca tomou uma decisão de se aliançar com o Senhor, você nunca entregou a sua vida ao Senhor, ou mesmo já tem feito isso e tem se sentido tão distante, que parece que não mais toca aquilo que é santo, aquilo que é eterno, a tua vida tem estado tão distante, eu te convido hoje a se reconciliar. Sim, o Senhor pode restaurar alianças. Aquilo que parecia quebrado, aquilo que parecia não ter mais jeito, o Senhor restaura, e restaura a comunhão. Aleluia. Se você está aqui, eu quero orar com você, eu quero celebrar com você aquilo que Cristo fez. Aleluia. Glória a Deus. Todos já nasceram de novo? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei. Eu sei. Pai, eu te dou graças, Pai, pela tua bondade. Eu te dou graças porque o Espírito é o que nos fortalece. Nós não fazemos isso na nossa força, mas é porque o teu Espírito está sobre nós, está dentro de nós, que nós podemos te agradar, Senhor. E eu declaro essa voz ficando clara, nítida, Pai, conduzindo, trazendo essa consciência daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é belo, diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém que está aqui entre nós e ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo? A Bíblia fala sobre uma evidência bíblica, né? Todos que foram cheios falaram em línguas. O batismo com o Espírito Santo é a capacidade sobrenatural do Espírito, que Ele mesmo nos prometeu e está disponível para sermos testemunhas eficazes do seu poder, da sua vida e da sua volta. Aleluia. Tem alguém que não recebeu e quer receber o batismo com o Espírito Santo? Oh, aleluia. Glória a Deus. É para quem crê. Quem crê, a Bíblia fala, todo aquele que crê será batizado. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Você quer receber? Você vai receber. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Você vai ser cheio, querido. Acompanha ali aquele casal ali, eles vão orar contigo. E nós vamos testemunhar dessa bondade. Aleluia, glória a Deus. Homens corajosos, mulheres corajosas, nós nos alegramos com isso. A fé para receber aquilo que Deus tem para nós. Amém? Tem alguém que está com alguma enfermidade, algum sintoma de doença e deseja oração para a cura? Nós cremos no poder da cura divina, amados. E doença não pode ficar na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Acenda, homem, para eu poder ver as pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim, eu sou curado
Diga assim: eu sou cheio do Espírito. Diga assim: eu nasci de novo. Diga assim: eu ando em santidade. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, amados. Muito obrigado. O Senhor é bom.